Ao meu lado, o Procurador-Geral de Cuiabá, Rogério Galo. Olá, bom dia. Bom dia, Nádia. Lembrando que você pode participar deste bate-papo enviando aqui o seu questionamento ao nosso convidado do RDTV no endereço tv.rdnews.com.br. E enquanto eu aguardo a sua participação, eu vou conversando aqui com o procurador. Procurador, como é que estão as negociações quanto ao mutirão aí da conciliação? Bom dia a todos. Nós recebemos a lei da Câmara no final de setembro, início de outubro, autorizando, portanto, esse período de conciliação, que vai do dia 22 de outubro até o dia 20 de dezembro. Portanto, nós estamos já há 20 dias com essa conciliação em curso. Nós já fizemos 2.000 acordos, Nádia. Isso revela que o cidadão cuiabano, a despeito do ano passado já ter sido um sucesso a conciliação, nós fizemos 9.000 acordos no ano passado. Esperamos atingir o mesmo número, né? Sabemos que é um número bastante expressivo, mas o objetivo é chegar a esse número e tem sido bem receptivo, né? Estamos lá na Praça Alencastro, ali na Procuradoria Fiscal e na Secretaria de Cultura também, com os guichês de atendimento, mas tem caminhado bem, tem tido boa receptividade. Lembrando que o Mutirão da Conciliação é uma parceria com o Tribunal de Justiça, né? Com a desembargadora Clarice Claudino, que coordena o núcleo de conciliação do tribunal, com a doutora Daí, e visa exatamente permitir que os contribuintes, aqueles que têm alguma pendência fiscal com a prefeitura, que eles possam resolver a sua situação, né? Existem alguns incentivos na lei para quem tem débitos até 2011, isso é importante dizer, e a gente espera que até o dia 20 de dezembro esse número aumente ainda mais, que acho que ficará bom tanto para o contribuinte também como para a cidade de Cuiabá. São quantos devedores hoje? Olha, Nádia, nós temos 500 milhões de reais de dívida para serem recebidas, né? Então, assim, nós temos inscritos em dívida ativa lá hoje em torno de 60 mil contribuintes, né? Assim, que devem IPTU, de repente, de um ano, tá lá, tem um débito de 2008, 2009, né? Então, assim, o número é muito grande em escala, porque o IPTU, quase todos nós temos um imóvel, seja um terreno, uma casa, um apartamento, enfim, e isso acaba gerando um grande número de pessoas que são contribuintes desse tributo. Então a gente tem um número muito grande de devedores, né? E também um valor muito expressivo para ser recebido, que imagina, se hoje nós tivéssemos aí desses 500 milhões, aí 150, 200 milhões pagos, nós teríamos muito retorno à cidade de Cuiabá. O prefeito tem dito na dificuldade financeira que passa Cuiabá, e não só Cuiabá, mas é um retrato um pouco da economia do Brasil nesse final de 2014, 2015, que não serão anos fáceis, né? Mas só para você ter uma ideia dessa escala, o pronto-socorro está orçado em 75 milhões, né? O hospital e pronto-socorro, o novo pronto-socorro, em 75 milhões. E essa dívida, portanto, é quase 7 vezes maior, daria para fazer 7 pronto-socorros. Então veja que esse esforço que a Procuradoria tem feito, no ano passado a gente arrecadou 29 milhões de reais, né? É um esforço grande e a gente espera traduzir isso em recursos que podem alavancar investimentos na cidade. Como estão sendo feitas essas negociações, procurador? Nádia, é muito simples, não tem qualquer burocracia, o próprio contribuinte ou alguém que tem uma procuração dele, né, pode se dirigir lá à Procuradoria Fiscal, levantar o seu débito, verificar qual é a melhor situação de pagamento, porque existem várias formas de pagamento, isso tudo o atendente já lhe passa. Olha, você tem um débito lá de 2008, 2009, 2010, 2011. Né? Se você pagar à vista, você tem um abatimento de 90% da multa e de 80% dos juros no pagamento à vista. E você pode parcelar também em 48 vezes. Então, assim, à medida em que você vai aumentando o número de parcelas, o desconto da multa e dos juros, ele vai reduzindo, né? Então, assim, é muito melhor você pagar à vista que ter um desconto maior. Sim. A gente não abre mão do crédito, né? O crédito principal e correção monetária é mantido o valor, só tem abatimentos de multa e de juros. Mas não tem qualquer burocracia, na hora mesmo ele já assina o termo de acordo, né? E já sai com um boleto para efetuar o pagamento. Então, assim, é algo bastante prático, rápido. É óbvio que a gente explica que tem até o dia 20 de dezembro, a gente espera que as pessoas não deixem para a última semana, que aí vira um tumulto, né? E acaba dificultando esse atendimento, ficando desconfortável. Então, assim, a gente tem um bom tempo aí ainda de campanha, temos aí 50 dias de campanha ainda, 40 dias de campanha. A gente espera que as pessoas possam se planejar e se dirigir à Procuradoria Fiscal. Inclusive já passamos pelas regionais, passamos por 4 regionais, às sextas e sábados.
E a gente vai retomar isso aí agora no final de novembro e início de dezembro também. A gente está fazendo isso nas regionais, sabe, porque muitas pessoas às vezes alegam que não tem condição de ir ao centro, né? Então, para facilitar a locomoção também, né? A gente já fez quase 350 acordos nessas regionais, né? Nós fizemos no Aicim, Tocantins, fizemos lá no Tijucal, fizemos no CPA, fizemos ali na Regional Sul, do lado da Policlínica do Cochipó. Então, assim, tem tido boa receptividade das pessoas quando o mutirão da conciliação ele vai em direção aonde o cidadão se encontra, que são nos bairros. Para facilitar mesmo a negociação. Agora, o que acontece, doutor, se não houver de nenhuma forma uma renegociação? Olha, Nádia, uma importante pergunta. A prefeitura já fez, o prefeito tem sido muito duro em relação a isso e firme, com responsabilidade fiscal. Em respeito a quem paga, a gente tem que cobrar quem não paga. Né? Porque seria e isso vinha, de certa forma, por N motivos, se repetindo ao longo do tempo. Né? Muitos créditos acabavam prescritos, não eram cobrados, quer dizer, a pessoa não pagava. E às vezes, não sei se vocês sabem, mas 70% dos terrenos de Cuiabá não pagam IPTU e nunca pagaram. Né? Então, assim, são os especuladores, né? Quem tem terrenos grandes, áreas grandes, e acaba não recolhendo o seu tributo pontualmente. Quem paga IPTU é quem tem casa, apartamento, comércio, que aí é a conta inversa. 70% de quem tem casa, apartamento ou um comércio, ele paga o IPTU. 70% paga. E 70% de quem é proprietário de terreno não paga. Então, assim, a premissa do prefeito, quando assumiu, e nós gostamos muito, porque isso aí também envolve uma valorização da procuradoria, ele disse muito claramente, em respeito a quem paga, nós temos que cobrar quem não paga. E nós começamos pelos maiores devedores. Nós já fizemos, o ano passado, ajuizamos as ações contra os maiores devedores. Só para você ter uma ideia, um dado, 100 milhões de reais... desses 500 milhões, 100 milhões são 100 pessoas que devem. Né? Daquele universo lá que eu mencionei de quase 50, 60 mil devedores, né? 100 pessoas representam 20% da dívida que a prefeitura tem para receber. Então, assim, em respeito a isso, nós começamos cobrando dos grandes devedores. E nós fomos emplacados. Fizemos uma penhora de 10 milhões contra uma instituição financeira, fizemos uma penhora de 3 milhões e meio penhora, eu digo, vamos lá nas contas bancárias desses grandes contribuintes, penhoramos 3 milhões e meio agora recentemente também de um grande contribuinte, de um grande devedor da prefeitura. E agora, a partir de agora, o que nós temos feito? Nós temos usado o instrumento, até estimulados pelo próprio Tribunal de Justiça, a fazer usar o instrumento do protesto. Nós temos feito o protesto de dívidas, né? Nós já fizemos em torno de 1000 protestos. Então, assim, o que nós temos, o recado que a gente passa a prefeitura tem oferecido opções para os devedores, para os contribuintes, para negociar amigavelmente. Agora, se isso não ocorrer, aí nos resta, até por responsabilidade jurídica, fiscal, de fazer essa cobrança. E aí os meios que nós temos utilizado, né, os meios são o protesto no cartório, e aí gera restrições. A prefeitura não gostaria de fazer isso. Mas, infelizmente, temos que fazer uma ordem legal, né? Temos que fazer a cobrança, e será com protesto e com a penhora de bens. Né? E isso a gente já fez. Só de protesto nós já ultrapassamos a casa dos 1000 devedores protestados. Né? Então, isso gera dissabores que a prefeitura não quer. Né? A prefeitura, na verdade, como todo cidadão de bem, ele quer que os recursos entrem nos cofres para que sejam revertidos em seu benefício. E aí a prefeitura também se coloca à disposição de forma transparente para fazer essas aplicações desses recursos. Mas assim, a gente vai ser implacável nessa cobrança da dívida ativa, Nádia. Certo. Vamos então agora ao portal do RD News. A Patrícia Sanches, doutora, está lá ao vivo e tem uma pergunta para fazer ao senhor. Patrícia. Bom dia, procurador. Novamente, bom dia, né, a Nádia e a todos que nos acompanham. Procurador, uma questão que tem tomado muitos debates na Câmara, inclusive na sociedade, é em relação ao cumprimento das metas da CAB. Recentemente, em uma entrevista que eu fiz com o senhor me disse que ela havia sido notificada e que até setembro deveria entregar, então, o relatório com as metas. Eu gostaria de saber como está essa questão e o que a Prefeitura de Cuiabá tem feito para assegurar o cumprimento das metas, na medida em que as informações que temos é que elas não vão ser cumpridas até abril do ano que vem, quando vence, então, o período aí, pelo menos, para universalização da água. Patrícia, importante pergunta. Acho que a sociedade cuiabana como um todo está muito ansiosa, né,
com relação a esse contrato de concessão com a CAB Ambiental, com a CAB Cuiabá. Realmente a gente já teve alguns embates, né, com a CAB, começou lá no ano passado, se vocês lembrarem, com relação à questão da tarifa, né, que eles pretendiam uma tarifa maior, o prefeito acabou verificando que havia um equívoco e fixou uma tarifa menor. Também com relação à Minha Casa Minha Vida, vocês também fizeram cobertura, né, o próprio RDTV, o RD News fez cobertura a respeito dessa questão do Minha Casa Minha Vida, que havia possibilidade de perder 7 mil casas. Nós também fizemos uma articulação jurídica com relação com a CAB, eles se sensibilizaram também pela repercussão do que poderia ocorrer com relação ao contrato de concessão, sensibilizaram também e se colocaram à disposição, e Cuiabá não perdeu essas 7 mil casas. E agora entra a discussão das metas. Por que metas? Porque nós temos agora, em abril de 2015, vence o terceiro ano, já completa, né, o terceiro ano de concessão, e está previsto que eles têm que universalizar o abastecimento de água, e em 10 anos, portanto, em 2022, em abril de 2022, daqui a 8 anos, né, 7 anos e meio, eles têm que universalizar, né, uma cobertura de 90% do esgotamento sanitário de Cuiabá. Nós estamos em 38% hoje de cobertura. Então, assim, o que o prefeito, obviamente determinou a procuradoria que fizesse desde o início, é cobrar da CAB. Você tem que fazer o abastecimento de água, você tem que fazer a cobertura de esgoto, mas onde você vai fazer? Quando? Como? Até para as pessoas, para os empreendedores planejarem. Nádia, você tem um terreno, por exemplo, num bairro que não tem cobertura. Você quer fazer um investimento nesse terreno. Hoje não tem esgoto. Mas você vai fazer um investimento, se você souber que daqui a 3 anos vai passar a rede de esgoto lá, você tem como se planejar e aguardar e se viabilizar para daqui a 3 anos você fazer a sua construção. E isso vai desde uma pessoa que tem uma casa unifamiliar até um loteamento. Né? Até um programa Minha Casa Minha Vida, com 700, 800, 1000 casas. É importante que as pessoas saibam quando elas serão atendidas, né, nas suas regiões. Isso que a gente tem feito uma cobrança insistente. A agência reguladora, que é quem faz essa fiscalização, a prefeitura, ela é um dos polos do contrato, é a prefeitura com a CAB. Mas quem fiscaliza, e é esse o modelo de concessão no Brasil, não só de Cuiabá, mas de energia elétrica, como tem a ANEEL, da Anatel, no caso de telecomunicações, nós temos uma agência reguladora em Cuiabá também, que os diretores têm um mandato de 3 anos, para que eles façam essa cobrança, essa fiscalização. A prefeitura, portanto, por meio, tanto diretamente como por meio dessa agência reguladora, tem exigido que a CAB apresente as suas metas. E de forma muito objetiva, nós exigimos que a agência reguladora, no mês de outubro, fizesse uma derradeira notificação, uma última notificação da CAB. E foi feita uma instrução normativa, né, da diretoria da AMAIS. A diretoria da AMAIS notificou a CAB, né, que é a concessionária, para que eles apresentassem em 30 dias o planejamento de esgoto e de água para Cuiabá, sobretudo de esgoto. Esse prazo venceu agora em 3 de novembro. Eu tive a informação da agência reguladora, ontem inclusive falei com o diretor, ele me disse que houve alguns problemas em relação a não estava completo de forma suficiente, né, as informações que eles prestaram, que a CAB prestou, esse planejamento deles, e eles pediram para ser complementados. E ele me disse que amanhã a CAB vai entregar esse planejamento dos próximos 8 anos dela em Cuiabá. Que aí nós vamos saber quais serão os bairros atendidos, quando e como isso vai ser feito. Então nós estamos aguardando, o prefeito inclusive tem dito, e disse isso recentemente em entrevistas inclusive, que ele espera esse planejamento, a agência reguladora tem que aprovar esse planejamento, porque isso aí é o interesse público, né? Temos que verificar se esse planejamento está de acordo com o interesse público, se um bairro vai ser atendido, de repente você tem um bairro mais populoso que tem que ser atendido primeiro do que um bairro menos populoso, isso aí é razoável, né? Isso que manda o interesse público, num bairro que tem 1000 pessoas, não pode ser atendido primeiro que um bairro que tem 20, 30 mil pessoas. Então, assim, vai ser feita também uma análise sobre esse viés. Então, a agência reguladora vai aprovar esse planejamento, isso está previsto também nessa instrução normativa, e a partir daí nós vamos dar ciência para toda a sociedade cuiabana do planejamento que a concessionária tem para Cuiabá. Porque até então sabia o seguinte, são 10 anos para universalizar o esgoto. Eu perguntava a qualquer um de nós, como cidadão,
Onde vai ser? Quando? Ninguém sabia, porque não havia esse planejamento claro. Então, essa é a nossa insistência desde o início e cobrança desde o início. E eles estão apresentando, vamos aguardar até amanhã para que eles apresentem esse planejamento executivo, né, de onde eles vão começar esse esgotamento sanitário, quando, dentro desses 8 anos, para a gente ter essa informação. Então, Patrícia, assim como você, nós também, da Prefeitura, e creio que todo cidadão cuiabano, estamos ansiosos por esperar esse planejamento que vai ser entregue amanhã. E, além disso, com relação, você mencionou sobre esse eventual não cumprimento de metas, o prefeito também tem sido claro em relação a isso. Tem que ter muita responsabilidade, existe um contrato de concessão. O que nós queremos, acho que todos querem, é que o contrato de concessão seja cumprido. Agora, óbvio, se não for cumprido e houver algum fato grave em relação de descumprimento do contrato, a sociedade pode ficar absolutamente tranquila que a Prefeitura vai adotar todas as providências para resguardar o interesse público. E aí, obviamente, com todas as consequências cabíveis, podendo chegar, inclusive, à quebra do contrato, né? Mas, como se fala em quebra do contrato, tem que ter algum fato que seja grave o suficiente e previsto no contrato que enseja a rescisão. Mas nós estamos atentos em relação a isso, inclusive atentos em relação a essas inúmeras reclamações que estão ocorrendo em relação ao serviço de abastecimento. O prefeito também encaminhou a notificação para cá para que eles se manifestem a respeito disso e estamos atentos também em relação a essa satisfação. Um dos aspectos que são avaliados no contrato de concessão é a satisfação do cliente, a satisfação do usuário, né? Se isso não está ocorrendo, também podem ensejar consequências jurídicas, aplicação de multa, de penalidades, né? Também a concessionária, e isso a gente vai verificar também com a agência reguladora. Patrícia, tem mais alguma pergunta? Sim, Nádia. Mudando totalmente de assunto, procurador, eu gostaria de saber qual tem sido a orientação por parte da Procuradoria para a Secretaria de Trânsito em relação às questões dos radares. Pergunto porque a gente que anda pela cidade verifica que a sinalização ainda não está muito adequada. Vou citar apenas um exemplo. Aqui quem transita sentido Várzea Grande pela Mário Andreasa, quando você vai à sinalização, pelo menos a última que aparece, nos mostra 60 km. Quem retorna vem de Várzea Grande com 60 km e quando chega no radar se depara com uma placa pregada junto com um radar de 40 km. Enfim, eu conversava com um procurador de um outro município ontem em relação a essa questão. Ele me disse que há um conflito de legislação entre o que prevê o Conselho e o que prevê a legislação nacional, que seria então aí uma sinalização maior por parte do poder público. Eu gostaria de saber qual é a orientação que o senhor tem dado justamente para acabar com essa polêmica toda que nós temos visto em Cuiabá. Sim, essa polêmica dos radares, é importante a gente remontar ao início, né? Havia um termo de ajustamento de conduta, lá atrás, judicialmente, houve uma decisão que mandou retirar todos os radares da cidade. Posteriormente a isso, a gente viu um aumento muito expressivo de acidentes de trânsito, de atropelamentos, de falta de respeito à faixa de pedestre, enfim. A educação no trânsito não andou na mesma sintonia de quando se retirou os radares, né? Enfim, isso é fato, é estatístico. Tanto que motivou o Ministério Público a entrar nessa discussão. A promotoria do Dr. Ezequiel, ele procurou a prefeitura e foi assinado um TAC, salvo engano, em 2011, pelo então prefeito Francisco Galindo, e a partir disso a prefeitura tinha um prazo para instalar os radares. Esse prazo não foi obedecido, foi ajuizada uma ação de execução de uma multa pelo Ministério Público contra a prefeitura. E o prefeito, quando assumiu, nós fizemos uma grande repactuação de diversos TACs que estavam descumpridos, e um dos TACs que a gente viu que estava descumprido, estava gerando uma penalidade para a prefeitura, salvo engano, em torno de R$700 mil, era exatamente esse TAC dos radares. E aí nós sentamos com o promotor e ele falou, se vocês instalarem os radares dentro de um estudo técnico, não haverá nenhum problema em relação a essa execução dessa multa. Nós vamos repactuar. E o prefeito determinou então que fossem iniciados os estudos. Então, os radares existem em Cuiabá, primeiro porque a lei assim o exige, né? E segundo também porque existe um ajustamento de conduta com o próprio Ministério Público, né? E aí, porque também são importantes, né, Nádia? Eu creio que ninguém é contra radar.
porque você tem que respeitar a lei, né? Limite de velocidade, e um dos fatores que você tem que ter é o fator, do ponto de vista preventivo, é a punição. E a punição se dá pela multa. Quem descumprir a lei tem que ser multado. E não era o que se via hoje, porque você não tem também agentes de trânsito espalhados pela cidade inteira para fazer o controle do trânsito. Então, assim, você tem que usar instrumentos tecnológicos que permitam que você tenha a lei cumprida na maior parte da cidade. E esses instrumentos são exatamente os radares. Então, isso foi feito. Foi feito um estudo técnico e apresentado para o Ministério Público, inclusive com a sinalização. Então, toda essa sinalização, Patrícia, inclusive desse ponto, eu vou até checar essa situação que você me passou. Ontem à tarde me passaram essa informação e eu pedi um levantamento para a Secretaria de Trânsito. Falei com o secretário, inclusive falei com o secretário adjunto, o Thiago França, sobre esse assunto. E eles estão passando para a Procuradoria e eu quero discutir essa discussão, eu quero fazer essa discussão também com o promotor de justiça. Porque foi apresentado também a ele todas essas sinalizações e todas as localizações dos radares, né? Houve uma participação, portanto, de um órgão externo da Prefeitura que verificou esta irregularidade, né? O que eu tenho dito na imprensa, e comunicado, é que o prefeito sempre indaga o seguinte: está sendo observada a lei em relação à sinalização? Sim, todos os radares, eles estão adequadamente, de acordo com a lei, sinalizados. Que são a sinalização vertical. Aí tem a discussão da sinalização horizontal. A sinalização horizontal, ela não é obrigatória, né? O que você tem que anunciar é com as distâncias previstas, com a sinalização vertical. E em relação a esse ponto específico, Patrícia, em relação a essa divergência de velocidade, nesse ponto que você mencionou, eu vou procurar a secretaria porque eu não fui demandado em relação a esse assunto, mas eu estou preocupado em relação a toda a cidade com relação a essa sinalização. E fazer essa discussão de uma forma madura, equilibrada. O prefeito não tem a menor intenção de criar qualquer indústria de multa, mesmo porque o Ministério Público não concordaria com indústria de multa, né, Nádia? Sim. Essa foi uma demanda do Ministério Público. Não posso imaginar que o Ministério Público e a Prefeitura estivessem incentivando a criação de uma indústria de multa. O que está em jogo são vidas, né? São mutilações das pessoas, né? Porque assim, tem pessoas hoje que estão mutiladas pelo trânsito, né? E é isso que a gente tem que evitar. Problema de trânsito hoje, Patrícia, é um problema de saúde pública. Basta ir no pronto-socorro e verificar quantos acidentados temos no pronto-socorro atualmente, né? O setor de ortopedia, a fila de ortopedia do pronto-socorro, ela é sobretudo de acidentados, né, de motocicleta. Então, assim, nós temos que inverter isso. E um dos papéis da educação é exatamente o fator punitivo, que aí ele se transforma em pedagógico, né? Então as pessoas, por receio de receber uma multa, eles passam a observar a lei. E nós percebemos que nos últimos anos em Cuiabá, nos últimos 10 anos em Cuiabá, isso tem ficado para trás. Portanto, não é interesse de fazer qualquer indústria de multa, mesmo porque as instituições que estão envolvidas são instituições sérias. É a Prefeitura de Cuiabá e é o Ministério Público. Patrícia, muito obrigada, viu, pela pergunta, pela participação e um bom dia para você. Nádia, eu poderia fazer só um complemento, um pouquinho? Eu gostaria de deixar claro até para os internautas, doutor, em relação à questão do conflito da legislação, o que está sendo seguido, e se é que há esse conflito, como foi me dito. É o que está sendo, essa sinalização, ela respeita o que o Conselho diz ou o que diz a legislação do trânsito? Se não me falha a memória, é o artigo 9º. É da legislação do trânsito. É isso que eu até pedi para checar. Eles vão me passar as informações, qual foi o enquadramento nesse ponto específico ali da Mário Andreasa, que eles tenham adotado. E de fato eu não conheço esse fato. Ontem chegou para mim essa informação, eu vou procurar entender, Patrícia, e posso entrar em contato contigo posteriormente até para passar uma informação mais precisa. Eu não conheço especificamente esse ponto que está sendo mencionado, mas eu creio que foi observada a legislação de trânsito e isso já tem todo um regramento próprio a respeito. Não quero aqui tergiversar, mas eu posso verificar a situação e te passar posteriormente. Nós temos uma pergunta aqui de um internauta, doutor Ângelo Oliveira, sobre o IPTU. Sobre o IPTU progressivo, Cuiabá pretende implantar essa modalidade de cobrança cumprindo o Estatuto das Cidades? Anderson, né? Ângelo Oliveira. Ângelo,
Excelente pergunta. Nós temos já uma comissão criada na Prefeitura. O IPTU progressivo, ele é a última etapa de uma sequência muito importante para você inverter a especulação imobiliária, né? Sobretudo de terrenos que não estão ocupados ou que são subutilizados. E a gente, inclusive de casas e já edificações não utilizadas, subutilizadas, como a gente vê muito na região central de Cuiabá, né? Mas primeiro a gente tem que fazer um estudo. Esse estudo está sendo feito, a gente já tem levantamento dos bairros onde tem a maior incidência de terrenos baldios, de terrenos que não pagam IPTU, de terrenos que, olha, veja como é interessante essa questão, de terrenos que são vetores de dengue, porque não são cuidados, né? As pessoas não cuidam dos terrenos e geram multas e vetores de dengue, né? do mosquito Aedes aegypti. E também que são multados pela Secretaria de Meio Ambiente por não cuidar do terreno, seja em função de queimadas, às vezes, que acontecem, da ausência de muro e ausência de calçada. Então a gente já tem esse mapeamento dessas regiões onde estão esses terrenos. O que nos cabe fazer agora? Nós vamos editar uma lei que faz essa regulação, né, e essa imposição, e aí nós vamos notificar todos esses proprietários desses terrenos baldios para que eles, no prazo de 1 ano, apresentem projetos para edificação compulsória. Se eles não apresentarem, eles são obrigados imediatamente ao recolhimento do IPTU progressivo, né? E aí, durante 5 anos, a alíquota do IPTU, ele pode chegar, Nádia, a 15%, durante 5 anos. Se nesses 5 anos, ainda assim, ele não vendeu, não deu uma destinação adequada, a alíquota chega a 15%, e a partir desse momento, a partir do 5º ano, né, a partir, aliás, do 6º ano, o terreno pode ser desapropriado pela prefeitura. Então, assim, primeiro, a gente não pode ir para o IPTU progressivo direto. O que nós temos primeiro, identificar quais são esses terrenos, isso nós já temos essa identificação, nós vamos mandar a lei para a Câmara para que eles primeiro sejam notificados para apresentar projeto de utilização desses terrenos, de edificação, que é o que se denomina de edificação compulsória. Então, assim, um cidadão tem um terreno, lá de 50 mil metros quadrados, e ele não paga IPTU, não cuida do seu terreno. O que ele tem que fazer? Ele vai ser notificado pela prefeitura para, em 1 ano, apresentar um projeto. Olha, ali ele pode fazer um programa da Minha Casa Minha Vida, enfim, ele pode lotear, ele pode se associar com alguma construtora e assim proceder. Se ele não fizer isso no prazo legal, a partir daí ele é imediatamente já colocado no regime de IPTU progressivo. E a alíquota dele vai subindo gradativamente até chegar a 15% em 5 anos. Então, Ângelo, nós estamos muito atentos a isso e vamos utilizar esse instrumento em Cuiabá, porque é inadmissível que a gente tenha vazios urbanos e basta pegar uma imagem pelo Google que nós vamos saber exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Você tem hoje em Cuiabá a região central e você tem um grande anel no entorno da região central vazio, e aí você tem bairros se formando a 20, 30 quilômetros da cidade. E isso é ruim para todo mundo. É ruim para o cidadão que mora muito longe do trabalho, é ruim para a prefeitura, porque imagina você ter que colocar infraestrutura urbana. Quando eu falo infraestrutura, o esgoto tem que chegar lá, a água tem que chegar lá, a linha de ônibus tem que chegar lá, o asfalto tem que chegar lá, creche tem que chegar lá, postos de saúde tem que chegar lá. Todos os benefícios para um local que é inutilizado. Para um local que é inutilizado. Então, Ângelo, é uma pergunta muito importante e a prefeitura espera em 2015 utilizar esse instrumento. Do Ângelo também. Procurador, comente sobre se é devido ou não a cobrança de ISS sobre os serviços bancários. Não seria uma alternativa para ampliar a arrecadação do município, já que o STJ autoriza essa cobrança? Nós temos feito, Ângelo, percebo que você tem boas ideias. Boas ideias. Certamente deve ser da área tributária. É muito bom conversar com uma pessoa e tá trazendo ideias para a prefeitura. A gente tem feito cobrança, tem aquelas tarifas que são cobradas de serviços bancários, né? Incidem o ISS e a gente tem cobrado. Agora, o que o prefeito determinou, inclusive a fiscalização da prefeitura, é que verifiquem se os bancos estão recolhendo corretamente. E esse monitoramento está sendo feito pela Secretaria de Fazenda do município. Inclusive, Ângelo, no final do ano passado, a Procuradoria Fiscal
ela fez uma penhora de 10 milhões de reais de uma instituição financeira, exatamente de cobrança de ISS. E esse ano nós levantamos já 1,5 milhão também de reais de uma outra instituição financeira também relacionado à tarifa de serviço. Os bancos hoje são os grandes contribuintes do município de Cuiabá, da prefeitura, e não só de Cuiabá, de todos os municípios, né? Então, sim, esse relacionamento com os grandes contribuintes, ele ocorre tanto lá na Procuradoria Fiscal, quando ocorre alguma inscrição endividativa, como também, certamente, pela Secretaria de Fazenda, que é comandada pelo Guilherme Miller, né? Esse monitoramento ele é constante e os grandes são grandes contribuintes, os bancos. E a gente está muito atento a isso e incide, sim, o ISS sobre os serviços bancários e a Prefeitura tem cobrado. Ângelo, muito obrigada pelas perguntas, pelos questionamentos. Procurador, muito obrigada pela entrevista e um bom dia. Obrigado, Nádia. Obrigado a todos os internautas do RDTV. Estamos sempre à disposição.